Pronto, meu nome é Pedro, para quem não me conhece, sou aqui colaborador da Improxy. E hoje venho-vos aqui falar sobre as integrações existentes na plataforma Gconde. Portanto, neste momento, que tipo de, digamos, parcerias nós temos que permitem integrar estes serviços e articulá-los com o Gconde. E de que forma é que isto será uma mais-valia para a vossa gestão diária. Pronto, então vamos começar aqui por apresentar as integrações que neste momento nós dispomos. As empresas com quem nós neste momento temos então protocolos serão com a Kevin, vamos já ver mais à frente cada uma delas, em que é que consiste, claro, mas portanto com a Kevin, com a LusoPay, tanto a nível de referências de multibanco e PayShop, com a Vodafone, OneNet, com a Massive Purple, MP, Serviços de Entrega Postal, e com a Cloudware Business, os nossos parceiros de software de faturação. Vamos já explanar aqui cada um deles a seguir e como é que isto será uma mais-valia para vocês. No fundo, neste momento, o Gconde permite a integração do software produzido por estas empresas no Gconde. Muito bem. Portanto, a Kevin faz o quê? Neste caso, é o nosso parceiro associado aos processos, aos protocolos de integração bancária. Temos, por exemplo, um serviço que é agora o AIS, Account Information Services, que permite-vos ter os extratos, permite-vos, no fundo, ter o Gconde ligado às vossas contas bancárias, dos múltiplos condomínios que vocês administram, e ter o extrato lá em tempo real, todos os dias atualizado. Então, isso é fornecido, neste caso, pela Kevin. Temos aqui a integração com a LusoPay. A LusoPay é um parceiro financeiro, peço desculpa, que basicamente atua na área de referências de multibanco e PayShop, por isso na área dos pagamentos, propriamente ditos. E basicamente nós temos aqui a possibilidade de vocês integrarem as referências de multibanco, que são adquiridas então à LusoPay, no Gconde. E desta forma, as vossas cotas, para os vossos condóminos, os vossos avisos de pagamento, terão lá a possibilidade de serem liquidados por multibanco, por entidade e referência. Portanto, isto aqui é feito através do nosso parceiro LusoPay. A Vodafone, neste caso, temos aqui uma parceria a nível de central telefónica. É possível realmente, vocês tendo o serviço contratado do lado da Vodafone também, Vodafone OneNet, conseguem interligá-lo com o Gconde. Isto vai permitir aqui algumas comodidades, como identificação de chamadas, aberturas de atividades de forma fácil, com um clique apenas, vamos já ver também mais à frente, mas no fundo permite integrar a vossa central telefónica com o CRM que vocês têm no Gconde. Por fim, temos então aqui o nosso software, o nosso parceiro de faturação, Cloudware Business. Pronto, é uma empresa que neste caso faz aqui um software de faturação que permite integração também com o Gconde, em dois sentidos, no fundo, no sentido do Cloudware para o Gconde, no que diz respeito à importação de despesas e faturas que lá existam, e também no sentido de Gconde para o Cloudware. Vocês podem optar por um destes dois sentidos e conseguem ou importar os documentos que tenham no Cloudware para o Gconde, como despesas, ou exportar para o Cloudware aquilo que necessite ser convertido em fatura, como por exemplo os vossos honorários. Então, o Cloudware Business será aqui o nosso parceiro de software de faturação. Pronto, então olhando aqui primeiro à Kevin e à integração bancária, basicamente o que isto permite então, isto está assente em duas tecnologias, já agora dar-vos aqui o enquadramento, a tecnologia PSD2, está aqui a definição, Payment Services Revised Directive, isto é uma norma europeia, portanto transversal à maioria dos países da Comunidade Europeia. Basicamente, no fundo, tem aqui um conjunto de requisitos de segurança que permite que hajam e que ocorram pagamentos eletrónicos com muita segurança e com as informações financeiras dos consumidores devidamente salvaguardadas. Para além disto, permite que realmente os clientes movimentem e consultem as suas contas bancárias, que não seja unicamente pelo acesso bancário que dispõe, ou seja, permite-me aceder a informações da minha conta, mas sem ter que usar implicitamente o software do banco, a página do Home Banking.
Portanto, através de um software terceiro, eu consigo aceder a este tipo de informação. O AIS, em paralelo, basicamente significa Account Information Services e basicamente permite o acesso aos movimentos só e aos saldos das contas bancárias. Pronto, e é este serviço que nós acabamos por embutir no Gconde. Portanto, a possibilidade de vocês consultarem, só consultarem, não podem movimentar, só consultar os movimentos e os saldos das contas que estejam associadas ao Gconde. No fundo é de facto o que isto faz. Faz a ligação em tempo real com os bancos nacionais. Esta funcionalidade ela é, portanto, automatizada, no sentido em que todos os dias corre aqui um programa interno que faz uma atualização dos movimentos bancários, ou seja, vocês não têm que ter a preocupação de ir lá carregar em nenhum botão para atualizar, aquilo todos os dias é atualizado automaticamente, mas também tem lá um botão para fazer uma atualização manual, num cenário em que imaginem que alguém pagou agora um determinado valor e sabem que ele provavelmente já está repercutido na conta e querem ter acesso a essa informação, têm no Gconde lá um botão que podem forçar a conexão imediata. Ele imediatamente liga-se ao banco e descarrega o extrato, sem terem que colocar qualquer informação. Pronto, isto vai permitir o quê? Este serviço, no fundo, a nível do Gconde, isto vai-vos permitir trabalhar em que áreas? Vai-vos permitir trabalhar na reconciliação bancária. Portanto, eu, com base em muitas conversas que vou tendo com clientes, percebo que a forma clássica de trabalhar esta parte da conferência bancária, da reconciliação bancária, a parte clássica será imprimir o extrato de cada uma das contas, tê-lo em papel e, no fundo, olhar para ele, olhar para o Gconde e ir sinalizando neste extrato aquilo que está lançado no Gconde, para se apurarem eventuais desvios e para se confirmar que está tudo correto. Pronto, isto é um processo que, sem dúvida, vocês já estão habituados a fazer e já é feito assim há muito tempo. Este serviço vai-vos permitir trabalhar isto de uma forma diferente, porque as contas estão dentro do Gconde, os extratos estão dentro do Gconde, ou seja, não há necessidade de eu ter um papel impresso e estar a fazer esta confirmação manual, a escrever ou da forma que eu entender. Para além de ser suscetível a muitos erros, somos humanos e eles acontecem, para além disso, é suscetível a muito trabalho, porque temos que aceder ao home banking, descarregar o extrato para cada um dos condomínios. Se tivermos 100 condomínios, vamos ter que fazer 100 logins diferentes, se tivermos 100 contas diferentes, fazer 100 impressões diferentes, para depois fazer então esta confirmação. Portanto, aqui a nossa proposta é tendo um extrato no Gconde, isto basicamente o Gconde, imagina, vai se subdividir em duas janelas, dois quadros. De um lado vão ter a área do Gconde, ou seja, os movimentos lançados no Gconde, nesse quadro. Do lado direito vão ter os movimentos bancários, o extrato bancário corrido. Isto vai-vos permitir fazer o quê? Vai-vos permitir associar o movimento do Gconde ao movimento bancário. Picam um do lado, picam o outro do outro e fazem a devida associação. Inclusive, ele também faz algumas associações automaticamente por vocês. Aquilo que ele detectar como sendo movimentos correspondentes, ele consegue associá-los. Claro que não os associa definitivamente, pré-associa-os para vocês validarem, por uma questão de segurança, mas pinta-os de uma cor diferente, neste caso azul, para alertar que há uma possível correspondência entre o movimento Gconde e o movimento bancário. Agora, essa correspondência, o programa interpreta seguindo dois parâmetros. A data da emissão da despesa e do movimento bancário tem que ser igual e o valor da despesa e do movimento tem que ser igual. Pronto, então isto no que diz respeito à reconciliação bancária será interessante, uma vez que vos vai poupar muito tempo e minimizar erros. Lançamento de pagamentos. Vocês podem, com esta mesma área, com esta funcionalidade, através de uma operação bancária, imagine-se um débito direto, caiu-me um débito direto da conta da eletricidade de um condomínio. Mas eu ainda nem sequer registrei a fatura no Gconde, ainda nem trabalhei na fatura, nem está sequer inserida no Gconde. Mas já paguei, na vida real já está paga. Pronto, eu tendo aqui o extrato bancário e o débito direto lá registado,
pico o débito direto e consigo gerar uma despesa. E, para além disto, estou a gerar uma despesa, estou a dá-la como paga, essa mesma despesa, e ainda estou a dá-la como conferida, porque ela partiu, a origem deste lançamento desta despesa foi um movimento bancário. Portanto, se a origem é um movimento bancário, está implicitamente conferida. Então, lançando as despesas e os pagamentos através deste módulo, vocês conseguem em pouquíssimos cliques criar algo que não existia no Gconde, dá-lo como pago e dá-lo como conferido. Isto eu no fundo, explanei-vos aqui o processo total se uma despesa não estiver sequer registada, mas se ela já estiver registada e faltar apenas dá-la como paga, ela vai aparecer na lista de despesas já registadas, no quadro da esquerda, quadro do Gconde, e vocês só têm que associá-la ao pagamento bancário do quadro da direita. Ou seja, no exemplo que eu vos dei do débito direto, imaginem que o débito direto caiu e eu até já tinha lançado a fatura no Gconde. Por acaso recebia direitinha, antes do débito, e já a tinha lançado. Só faltava dizer ao Gconde que já a paguei. Pronto, o que é que eu faço? Tenho lá a despesa ao lado esquerdo, pico-a e seleciono o pagamento bancário, esse tal débito direto. E dei a despesa como paga e como conferida. Por isso, esta área possibilita mesmo muitas funcionalidades. Reconciliação bancária, dar despesas já registadas como pagas e registar despesas que não estejam sequer registadas. E num clique, lançá-las, pagá-las e conferi-las. Pronto, e a última possibilidade que isto vos dá é, de facto, a emissão dos recibos. Para um condómino que paga a sua cota, vocês têm lá as cotas em aberto dos condóminos, nesse mesmo quadro, numa outra aba, têm lá os valores em aberto dos vossos condóminos daquele condomínio. Vocês picam o condómino, o Sr. Manel, e associam à transferência que o Sr. Manel fez. E conseguem emitir um recibo e dar este recibo como conferido automaticamente. Claro que, para quem se preocupa de ter depois listagens onde está a informação do que é que foi conferido, o que é que não foi conferido e etc., vocês depois podem sempre imprimir aquilo que já foi conferido e aquilo que está por conferir, uma questão de controlo. Podem, por exemplo, fazê-lo só uma vez por mês ou X em X tempo, ou seja, a necessidade de impressão diária é muito menor, porque vocês tendo o extrato aqui, trabalham a partir dele, não têm que estar todos os dias a descarregá-lo, nem todos os dias preocupados com logins. Pois bem, para isto funcionar, o que é necessário fazer? Portanto, o processo é simples de configuração. Antes de mais, destacar que isto é uma funcionalidade que é exclusiva do Gconde Plus. Portanto, não é algo que esteja disponível para todos os clientes, só para quem tem o Plus. E basicamente, para se configurar então isto, basta ir à vossa lista de condomínios, entenda-se, menu, condomínios, condomínios, lápis em cima do condomínio em questão. Numa fase inicial, se quiserem ativar para todos, vão ter que fazer isto um a um. Portanto, lápis no condomínio, separador contas bancárias, lá em cima na aba contas bancárias, e a partir do momento em que entrarem então nessa aba, vão ver uma imagem similar a esta que estamos a ver aqui embaixo à direita. Similar. Aqui o fundamental é perceber que vai ter um cadeadozinho destes, azul, e vocês têm de carregar nesse cadeado para despoltar o processo de ativação. Então imaginem neste exemplo, a conta que temos aqui é do Banco Santander. Eu se carregasse neste cadeado azul, ia-me aparecer esta janela do Santander. Ou seja, eu ia sair do Gconde completamente, o endereço lá em cima não tem nada a ver com o Gconde, e íamos para o endereço do Santander, santander.com.pt ou santander.pt. Vão-vos pedir as credenciais de acesso, vocês colocam lá, login e password daquela conta, e a seguir aparece, vai ativar o serviço da AIS para esta conta. Quer confirmar? Vocês confirmam. Ele volta ao Gconde e a partir desse momento então o serviço ficou ativo. Já tem o extrato interligado com o Gconde a partir desse momento. Para usarem-no, têm que ir ao botão de menu Lançamentos e depois cá para baixo um bocadinho, na parte da tesouraria,
vão ter lá um botão que diz reconciliação bancária. Carregam aí e é o sítio onde vos vai ser mostrado a lista dos condomínios, a lista das contas bancárias que estão com este serviço ativo e onde são descarregados os extratos propriamente ditos, onde são carregados os quadros, o quadro da esquerda e o quadro da direita. Uma grande, enorme, gigante vantagem deste serviço é que o login fica armazenado, e atenção aqui a estas palavras, ele não fica armazenado no sentido em que nós ficamos com as vossas credenciais. Não, isso não acontece, que elas nunca são colocadas no Gconto, nunca. Mas esta ligação que é feita ao banco perdura durante 90 dias. Ou seja, durante 90 dias, qualquer colaborador da vossa empresa que queira aceder ao extrato, emitir um recibo, para lançar uma despesa, para imprimi-lo, para, enfim, para o que entender, não tem de se preocupar com logins durante 90 dias. Isto para quem gere 100 condomínios, ou 50, ou bastantes condomínios, é uma vantagem inegável, porque o tempo que se perde a fazer logins são minutos, somados são horas, e isto diário, numa base diária ou semanal de todos os condomínios, que isso traduz em dias, só em logins. Portanto, estamos aqui a poupar dias de trabalho só em logins, literalmente. A ideia aqui, já agora, é vocês não deixarem expirar esta ligação. Imaginem, na última semana vão lá, ao tal cadeadozinho, vai ter uma outra cor, vai aparecer um triângulo, a alertar-vos que está quase a expirar. Vocês carregam em cima desse triângulo e, no fundo, renovam esta autorização. Para que é que fazem isto? Para não perderem os dados que já têm da conta bancária. Uma vez que se deixarem cessar o serviço quando o reativarem, só são descarregados 29 dias de movimentos. No momento da ativação, só são descarregados os últimos 29 dias de movimentos bancários. Portanto, a ideia é não deixar isto expirar. Pronto, então a nível da Kevin e do AIS, da integração bancária com a Kevin e consequente integração no Gconto, é isto que temos para vos dizer. Passando aqui à próxima, então, a nível de LusoPay e referências multibanco. Pronto, o procedimento então para isto vai permitir que nas vossas cotas conste lá uma referência multibanco, pode ser usada pelo vosso condomínio, para que possam ativar este serviço. Primeiramente, fundamental, falar com a LusoPay. Nós não vendemos referências, quem vende é a LusoPay, por isso tenho que falar com eles, negociar o pacote de referências que for mais conveniente para vocês, a nível de número de referências e de limites. Negociar então esse valor com eles e adquirir o pack de referências. Quando fazem a aquisição deste pacote, eles vão-vos dar estes elementos, nomeadamente o limite mínimo e o limite máximo. E ainda a chave da ativação. Limite mínimo, no fundo, será aqui numa referência que normalmente tem 9 dígitos. Estes 7, por norma, são fixos e depois os últimos 2 variam. Então, neste caso, o limite mínimo, no fundo, é o limite mínimo da vossa referência, ou seja, as vossas referências vão começar, por exemplo, no 130 4430 01, 130 4430 02, por aí fora, até ao 130 4469 e é o vosso limite máximo. Pronto, mas isto são dados que eles vos dão, vocês não têm que escolher nada disto, eles dão-vos o limite mínimo, o limite máximo e a chave de ativação. Vocês, com estes elementos, vão então ao Gconto, à administração, titular da licença, no menu, administração, titular da licença, e vão então lá ativar este pacote de referências. Quero apenas aqui dar aqui uma nota, que é a seguinte, há aqui duas mecânicas de compra de referências, ou seja, vocês podem comprar referências para a vossa empresa, ou seja, comprar um pacote de referências que é da vossa empresa, no fundo, ou seja, é usado pelo condomínio A, pelo condomínio B, pelo condomínio C, pelo condomínio D, os condomínios que vocês queiram, no fundo, dar acesso a esse pack de referências da vossa empresa. Ou podem ainda comprar referências para o próprio condomínio, portanto, só para aquele condomínio. Isto vai depender agora aqui da vossa estratégia de negócio, do vosso modelo de negócio.
Em ambas, o processo de ativação é muito similar, uma pequena diferença, só no sítio onde tem de aceder, nada mais, mas o processo de ativação é praticamente similar. Pronto, e basicamente aqui, neste exemplo que nós estamos a ver, imaginem que a minha empresa comprou referências, eu comprei um pacote de 1000 referências, imagine-se, ou 10.000 referências, e agora vou distribuí-las pelos meus condomínios. Portanto, há aqueles condomínios a quem eu já falei e que até cobro mais ou não, isso depois depende da vossa estratégia, vou-lhes dar a hipótese de pagar para multibanco. Pronto, então eu já adquiri o pack de referências, vou ao tal menu, administração titular da licença, depois vai ter lá uma aba que diz referências multibanco e PayShop, entro nessa aba, vai ter lá depois um botão que diz adicionar, mais adicionar, tem que entrar no modo de edição, senão não aparece, carregar em editar primeiro, mas vai ter lá um botão a dizer mais, adicionar. Nesse botão, quando carregam, vai-vos aparecer este quadrozinho que está aqui, novo pacote de referências, para vocês o registarem no fundo. Vocês registam. Fazendo o registro, ficam então com as referências ativas e passíveis de serem atribuídas aos vossos condomínios. Pronto. Então depois tem que fazer o quê? Tem que ir a cada um dos condomínios onde queiram usar estas referências, ou seja, botão condomínios, condomínios, editar no lápis em cada um dos quais vocês vão dar acesso a esta possibilidade. Vão lá ao lápis, separador contas bancárias e depois vão estar lá duas opções. Usar pacotes de referências próprios ou usar pacotes de referência da administração. A diferença aqui é unicamente aquela que eu vos referi anteriormente, que é se vocês tiverem um pack de referências da administração, vão escolher usar pacotes de referência da administração, da empresa. E ele vai fazer o que é o programa, vai ao vosso pacote de referências, vê os vossos limites e pega imagino que o condomínio tem 10 frações, pega em X referências, neste caso 10, e associa a esse condomínio. Se vocês optarem por usar pacotes de referências próprios, vão ter que registar um pacote destes, este quadrozinho que estão aqui a ver, vão ter que ter um para cada condomínio. Pronto, a diferença é essa. E nesse pacote tem X referências que ficam logo associadas àquele condomínio. Pronto. Para além disto, vocês ainda podem definir porque vocês sabem que os pagamentos por referência multibanco têm um custo, existe um custo da utilização deste serviço, ou seja, vocês têm que comprar as referências e depois, à medida que elas são usadas, quando um condomínio paga, existe uma comissão, uma taxa, um custo por utilização deste serviço. Pronto, salvo erro, penso eu que são 85 cêntimos o custo. Então o que acontece? Vocês podem definir quem é que arca com esse custo. Vocês assumem esse mesmo custo, tem lá um quadradinho para pôr não, ou seja, somos nós que assumimos o custo, não vamos imputar nada ao condómino, ou tem lá um quadradinho ao lado em que definem o condómino. E nestes casos, quem paga esse custo é o condómino. Quando for fazer a transação, é incluído um custo adicional a essa transação. Esse custo adicional pode ser um valor fixo que vocês queiram definir. Se quiserem cobrar 1 euro, 5 euros, o que quiserem cobrar, podem fazê-lo. O programa prevê isso. Se não, podem usar o quadradinho de baixo, que no fundo permite-vos usar o custo real da transação. E aí só cobramos ao condómino o custo real que a transação teve. Salvo erro, 85 cêntimos. Depois então disto está tudo definido e configurado. Eu emito os meus avisos para os condóminos pagarem, eles recebem o aviso, com a entidade de referência, começam a fazer os pagamentos, todos direitinhos, e eu vou ter aqui uma área no GECOND denominada lançamentos, referências recebidas, onde vão estar lá todos os pagamentos que foram efetuados pelos meus condóminos, com a respectiva referência à frente. A ideia desta área é vocês, a partir desses pagamentos, procederem à emissão quase que automática dos recibos. Carregam lá num botão que diz em cima
efetuar a emissão dos recibos automática, ele faz a emissão dos recibos automaticamente. Para que os recibos sejam também enviados automaticamente, é necessário aqui um conjunto de critérios. Vamos já ver aqui à frente. Temos aqui já essa referência. Pronto, aqui temos o menu do lado direito, uma imagem do menu. Podem ver ali lançamentos e na tesouraria temos então referências recebidas e referências geradas. Referências recebidas são as tais, os pagamentos já feitos. Referências geradas são as referências atribuídas. No fundo, aquilo que nós geramos. Pronto, eu nas referências recebidas, vocês lá está, têm o botão dos recebimentos automáticos, carregando lá, aquilo faz a emissão então do recibo. E nos casos em que o valor em aberto do condómino, imagino que eu sou o Pedro, deve 100 euros, a sua cota é de 100 euros. Portanto, enviamos-lhe um aviso de 100 euros e tudo o que ele tem em aberto para pagar são efetivamente os 100 euros. Porque o meu método de trabalho não é processar logo o ano todo, eu processo mês a mês ou trimestralmente e o Pedro já pagou este trimestre. E este trimestre são então 100 euros. Para além disto, o Pedro gosta de receber os seus recibos por e-mail, ele pede-nos e temos a preferência por e-mail. Por isso, quando eu for receber um pagamento do Pedro, destes 100 euros, que é unicamente o valor em aberto para o Pedro, o recibo é gerado automaticamente e é enviado automaticamente para o cliente. Portanto, o vosso condómino recebe por e-mail o recibo automático sem vocês fazerem nada. Não tem qualquer intervenção neste processo. Nada. Pronto. Isto só acontece se o valor em aberto for igual ao valor pago pelo condómino e se o condómino tiver nas preferências o método de envio de recibos por e-mail. Só nestes casos é que o processo é completamente automático, vocês não fazem nada. Nos outros casos, vocês vão então à área referências recebidas, tem lá a listinha da Joana, da Maria, do Manel, que pagaram as suas referências, mas que não recebem por e-mail, por exemplo, recebem por carta. Então não é emitido nada automático. Fica lá à espera para vocês carregarem no botão que faz a emissão então desses recibos. Mas para esses não é enviado automático, só é enviado automático caso se reúnam estes critérios. Pronto, a nível de referências multibanco, então será isto que temos aqui para vos expor. Uma forma de pagamento útil, que os condóminos apreciam bastante, muitos deles. Tem um custo, é um facto, ou seja, vocês vão ter uma despesa extra com isto, mas pronto, é algo que realmente depois tem que definir quem é que arca com esta despesa, se vocês, os condóminos, e é algo que tem que primeiramente falar então com a Lusopay. Pronto, passando então aqui ao terceiro tópico, integração com a central telefónica Vodafone. A Vodafone tem então aqui um serviço que é o serviço Vodafone OneNet. Basicamente, este serviço funciona como um atendedor de chamadas, um call center virtual, digamos, em que basicamente vocês podem fazer chamadas através desta ferramenta, receber chamadas, aquelas operações mais genericamente mais comuns, fazer e receber, mas a integração desta plataforma com o Gconde traz aqui umas mais-valias, nomeadamente, sempre que vocês recebem uma chamada, aparece-vos um retângulozinho do lado direito a indicar quem está a ligar. Portanto, ficam logo a saber quem é que está a ligar, desde que essa entidade exista no Gconde. Portanto, esta integração pressupõe que os números que entram na Vodafone, as chamadas que entram na Vodafone, estejam associadas a entidades no Gconde. Portanto, é necessário criarmos a entidade correspondente, seja condómino, fornecedor, o que é que seja, mas é preciso criarmos essa entidade. Então, imaginem que eu criei a entidade EDP, este é um exemplo, e a EDP liga-me do número que eu associei à ficha da EDP. Quando eles me estiverem a ligar, vai surgir um pop-up no Gconde a dizer a EDP está a ligar. Pronto, se o número da EDP for apenas associado a uma única entidade, ou
ou seja, aquele número só está de facto associado à EDP, a chamada é logo identificada, já sabemos que é EDP. Caso esteja associada mais que uma entidade, não é imediatamente identificável a chamada. Mas vamos ver então aqui, mais à frente, aqui algumas das funcionalidades que isto permite, são bastante completas. Mas pronto, basicamente, em suma, neste slide concluímos que então é possível, quando se recebe a chamada, identificar quem liga e abrir logo a ficha da entidade. A EDP liga, eu posso abrir logo a ficha dela, clicando num botão, e inclusive eu posso logo registar uma atividade nessa ficha. Uma atividade, entenda-se no Gconta, é um compromisso, uma chamada telefónica, uma tarefa, um e-mail. Pronto, é aquela parte no menu das atividades, que é um fundo, funciona como uma espécie de uma agenda, digamos assim. Faz um tracking daquilo que é feito no programa, no Gconta. E é uma boa forma também de, no fundo, vocês conseguirem medir o trabalho dos vossos colaboradores. Será uma ferramenta útil para isso. Pronto, permite isso, permite então fazer um click to call, ou seja, eu consigo, através do Gconde, tendo isto ativo na ficha da entidade, ao lado do número da EDP, estou na ficha da EDP, aparece-me lá o número de contacto deles e tem um botão ao lado que diz ligar. Eu se carregar lá, aquilo faz logo a chamada. Portanto, eu nem tenho que sair do Gconde para ir à Vodafone, pesquisar o número, ou copiar, colar o número, ou o que for. Basta dentro do Gconde, carreguem ligar e aquilo faz a chamada. Pronto, e neste caso então a identificação da chamada permite abrir a ficha, registar a atividade, identificar a chamada e efetuar a chamada com o recurso a apenas um clique. Pronto, como é que isto é ativo? Então, quais são os passos para a disponibilização deste serviço? Primeiramente, de forma análoga aqui à questão das referências multibanco, tem que falar com a Vodafone. Isto é um serviço que é prestado por eles, portanto é um cliente, a plataforma é deles, o Vodafone OneNet, portanto tem que a contratar do lado da Vodafone. Quando eles fizerem esta contratação, eles vão-vos dar aqui alguns códigos, algumas informações. Depois de terem então essas informações, vocês vão ter uma área no Gconde disponível em administração, configurações, ligação à central telefónica, que vos vai permitir inserir lá o utilizador, a senha de acesso e o endereço que eles vão dar. Atenção a uma nota, vocês que agora estão a ouvir a dizer isto e já estão no Gconde a ir lá clicar a administração, configurações e ligação à central para verem se tem lá realmente o utilizador, senha e endereço, não vai ter. Porque é preciso primeiro vocês contratarem o serviço à Vodafone, subsequente falarem connosco e ativarem o serviço connosco deste lado, e só aí é que no Gconde vai aparecer essa área para introduzirem então estas informações, utilizador, senha e endereço. Portanto, procedimento, falar com a Vodafone, depois de contratar com eles, falar connosco, nós ativamos o serviço, depois de ativarmos o serviço, vocês vão lá fazer esta configuração. Basicamente, então, este serviço vai-vos permitir fazer o quê? Vai-vos permitir, a nível de empresa, fazerem a gestão das vossas filas de esperas de chamadas, permite-vos fazer gravação de chamadas, registro de chamadas, atendimento automático, números de empresa, ter números de empresa, como o mesmo início, grupo de multiutilizador, indicação do estado. Isto vantagens a nível da empresa. Isto são as vantagens que a própria Vodafone agrega. Não tanto de integrá-las no Gconde, mas a própria ferramenta, o que é que vos possibilita. A nível de colaborador, isto vai-vos permitir um reencaminhamento de chamadas, caso não possam atender ou estejam ocupados ou algum outro motivo, um anúncio de ausência, podem pôr uma mensagem a informar dessa ausência, um grupo de busca pessoal, captura de chamadas, permite-vos ter mais mobilidade, porque realmente podem, no fundo, atender a chamada onde quer que seja, basta instalar isto no vosso smartphone, e permite-vos ter uma numeração curta. Aquelas questões de quando se liga para um determinado número, pressiona a tecla 1 para ir para o apoio técnico, a tecla 2 para ir à faturação e por aí fora. Agora, do lado da Vodafone, existem custos para a subscrição deste serviço.
tem que informar-se com eles, que de facto eu não vos consigo dizer o preço, não tenho mesmo noção de qual é o valor. Do nosso lado, para este serviço ser integrado no GECOND, existem custos. Estes custos são 160 euros de taxa de instalação / ativação deste serviço, pagamento único, só o fazem uma vez, para que seja então ativo o serviço na vossa conta. E depois existe um preço de manutenção mensal, ou seja, mensalmente isto acresce à vossa fatura 10 euros. Isto é o custo de manutenção do serviço. Pronto. Estes valores, ambos, acrescem o valor do IVA. Estes montantes acrescem o IVA. Mas, portanto, recapitulando, falar com a Vodafone, depois de falar com a Vodafone, falar connosco para ativarmos o serviço, depois de ele estar ativo, ir então à administração, configurações, ligação à central telefónica para configurá-lo, com o user, passe e endereço que vos deram, e a partir desse momento está então funcional o serviço. Tendo presente que terão então estes custos do nosso lado. Então, a nível de... Peço desculpa. Peço-vos desculpa ali. Está aqui um pequeno lapso naquele slide. Pronto, a nível então da nossa próxima parceria, neste caso então com a Massive Purple, isto é uma empresa, isto é uma parceria muito recente, isto ainda não está integrado no GECOND, mas vai estar, é mesmo uma situação mesmo muito recente e é uma parceria que nós olhamos com mesmo muitos bons olhos, que acho que vai constituir uma grande mais-valia para o vosso trabalho. Basicamente, qual é a proposta aqui da Massive Purple? Eles trabalham na área de serviços postais, ou seja, no fundo, são uma espécie de um concorrente do CTT, mas que agregam um conjunto de serviços substancialmente maior. Porquê? Porque eles, para além de fazerem a distribuição dos vossos documentos, das vossas correspondências, eles fazem essa distribuição, por isso o foco é esse, é um dos focos de trabalho deles, garantir a distribuição, mas também têm serviço de impressão e de envelopagem. Ou seja, qual é a nossa visão futura para isto num curto prazo? É algo que vai ser de implementação célere. A ideia disto é, vocês estão no GECOND a trabalhar, imaginemos uma assembleia, em que vocês têm que enviar então as convocatórias, por exemplo. Vocês neste momento, salvo erro e salvo procedimentos que sejam diferentes em algumas empresas, mas o processo mais comum é, vocês criam as convocatórias, imprimem-nas, fazem a impressão aí nos vossos serviços, inserem-nas nos envelopes, aí nos vossos serviços, vão ao posto dos correios e entregam-nas para distribuição. Normalmente será este o procedimento. Ou seja, há aqui várias etapas. Há a etapa da impressão, em que alguém tem que tratar da impressão e gasta-se dinheiro com isso também. Há a etapa da envelopagem, em que é necessário termos equipamentos e materiais para realizar esta envelopagem, gasta-se tempo e dinheiro com isso. E depois há a fase ainda de pegarmos em todo o material e irmos nos deslocar até aos correios, ou eventualmente os correios passarem nas nossas instalações para recolher, caso tenham esse serviço. Mas se não tiverem, pressuponho que vocês vão realmente a um posto dos correios, esperem o tempo que tiverem que esperar para poder então fazer a entrega dos documentos, para posteriormente serem distribuídos. Pronto, basicamente o que eles vão fazer é, vocês imaginem que estão numa assembleia, vão então lançar as convocatórias e vai ter lá um botão, vocês carregam nesse botão e em vez daquilo ser impresso no vosso serviço, é enviado para este parceiro, a Massive Purple, enviado o ficheiro com a informação das convocatórias que vocês querem imprimir. Condomínio A, estamos a imprimir 4 convocatórias para a fração A, B, C e D. Carregando naquele botão, a Massive Purple recebe um documento vosso a dizer que necessitamos de imprimir estas convocatórias para este condomínio, para estas 4 frações, com estes elementos, com estes dados, e eles imprimem isto por vocês, envelopam isto por vocês e distribuem isto por vocês. Em termos de preços, ainda não tenho que falar com eles, é uma situação como a Vodafone, não tenho aqui informação concreta de qual é o valor que eles cobram, mas a noção que eu tenho é que o preço é similar, igual ao do CTT.
Portanto, em termos de custos, são esperados os mesmos custos que teriam com a distribuição via CTT, pelo menos com a parte da distribuição. Mas em termos de comodidade e conforto, acho que com bastante mais comodidade e conforto e com bastante mais celeridade, porque estando integrado na plataforma, com um clique, a empresa recebe toda a informação. Depois podem ainda, penso eu, negociar com eles, foi isto que me transmitiram, podem negociar com eles depois a questão de impressão e envelopagem. Imaginem que vocês têm aí uma máquina de impressão muito boa, que até investiram na máquina e já está paga e é muito boa e imprime muito baratinho e é rápido. Pronto, vocês podem continuar a fazer a impressão para não terem esse encargo extra, imprimem vocês à vontade e depois a empresa passa aí no vosso escritório, levanta o material que vocês imprimiram, faz a envelopagem e a distribuição, sem problema nenhum. Se só precisarem mesmo da distribuição, porque também têm uma máquina de envelopagem, eles também fazem esse serviço. Vocês imprimem, envelopam e eles passam aí só para garantir a distribuição, sem problema nenhum. Portanto, isto é uma parceria que vai ser realmente uma grande mais-valia para os utilizadores do Gecon. Pronto, no fundo então está aqui resumidamente aquilo que isto permite. Portanto, como eu vos disse, no fundo é a recepção da correspondência a tratar através de meios eletrónicos. Com um clique, a empresa recebe tudo aquilo que vocês precisam de expedir. Permite-vos que elas tratem de toda a impressão e envelopagem desta correspondência, caso pretendam, claro. Permite-vos selecionar um método de expedição normal, registada e com AR, portanto, como vocês entenderem. E ainda permite-vos fazer o track and trace, ou seja, permite-vos fazer o rastreamento da vossa correspondência para perceber se foi entregue, se não foi entregue, onde é que está e quando é que é esperado que seja entregue. Portanto, tem aqui, num só fornecedor, a possibilidade de delegarem todos estes serviços e de vos retirar dos ombros este peso, ficando aqui uma parte mais administrativa para vocês e esta parte mais logística ficando do lado deles. Penso que será interessante. Então chegamos aqui à nossa última parceria em vigência, à data, que é aqui a parceria com o Cloudware Business. Pronto, o Cloudware Business é o nosso parceiro de faturação. Basicamente, vamos ter já agora, deixar aqui a nota, um contributo de um orador aqui do lado da Cloudware, que foi convidado e aceitou, e nós agradecemos desde já, para no fundo vos poder explanar aqui as vantagens que este software agrega, porque no fundo eu aqui vou só falar da integração que ele tem com o Gconde, mas o Cloudware Business permite-vos tratar de toda a parte fiscal, faturação, contabilidade da vossa empresa. Portanto, agrega muitas outras funcionalidades que não aquelas que eu vou aqui evidenciar. Pronto, a nível do Gconde, o que é que isto permite, o Cloudware? Permite uma comunicação num de dois sentidos, ficando ao vosso critério. Ou seja, eu posso comunicar no sentido Gconde Cloudware, entenda-se os vossos honorários, por exemplo, que são convertidos em faturas, tenho que os faturar. Vocês podem, no fundo, enviar as rúbricas, portanto, as despesas associadas à rúbrica honorários, conseguem, no fundo, enviá-las para o Cloudware e converter estas mesmas despesas numa fatura, ou numa fatura recibo. Isto de forma integrada no Gconde. Quando ativam este serviço, surgem os botões novos, vamos já ver aqui a seguir quais são esses mesmos botões, mas no fundo então a reter permite comunicar no sentido Gconde Cloudware. Ou seja, eu, administração, quero converter os meus honorários em faturas, posso fazê-lo com um clique. Gconde Cloudware. Pronto, no sentido inverso, permite também a importação de faturas que existam no Cloudware, da nossa empresa, para a respectiva criação no Gconde. Imaginem então um cenário em que eu tenho alguma fatura ou alguma despesa da minha empresa que faz a gestão dos condomínios no Cloudware e quero importar essa fatura, quero que essas faturas sejam importadas para o Gconde. Porque até são faturas de serviços que eu prestei aos meus condomínios, serviços que eu tenho dentro da minha empresa, mas que têm que ser faturados. Aliás, já foram faturados e eu quero, no fundo, incorporar essas despesas
no G-Conto, no condomínio em questão em que eu prestei esse serviço. Pronto, eu posso fazer isto. Eu posso realmente importar estas faturas e elas ficam logo associadas às despesas no G-Conto. Portanto, dois sentidos, G-Conto Cloudware, Cloudware G-Conto. Nota apenas que vocês devem optar por um deles. Será esta aqui a diretriz que nós temos. Pronto, como é que isto então se configura? Se eu quiser lançar despesas do G-Conto no Cloudware, entenda-se então converter os vossos honorários, por exemplo, em fatura, como é que eu tenho que fazer? Bem, em primeiro lugar, seguindo aqui a lógica dos slides anteriores, em primeiro lugar vocês têm que falar com a Cloudware, porque têm que contratar a plataforma deles para terem acesso à plataforma. Pronto, eles têm aqui alguns planos, que posteriormente depois vamos falar sobre isso, mas basicamente têm que contratar então a plataforma do Cloudware. Depois de terem feito essa contratação, eles vão-vos dar aqui alguns códigos, nomeadamente o nome do utilizador, a password, o identificador e o segredo, salvo erro. Pronto, isto são códigos que eles vos dão, não tem que se preocupar com isso. Eles dão-vos então esses códigos e vocês depois fazem o quê? Vão ao G-Conto e vão então à opção Administração, Titular da licença, Ligação à faturação. Acedem então a essa área e depois tem lá este quadrozinho aqui em baixo, que é a tal situação dos dois sentidos. Vocês aqui vão escolher qual o sentido que querem trabalhar. Neste exemplo que estamos a ver, nós queremos converter os meus honorários em fatura, ou seja, eu quero mandar do G-Conto para o Cloudware. Então, seleciono a hipótese de cima. Quero lançar as despesas que eu tenha registadas com o meu contribuinte, entenda-se que o contribuinte é a empresa, para convertê-las em faturas no Cloudware. Então, seleciono esta opção, aqui de cima, preencho a tal informação que eu vos disse, com o nome do utilizador, a password, e a partir deste momento, quando isto for feito, vai aparecer um botão novo no menu, na área Menu Lançamentos. Vai ter lá um botão que diz Lançamentos Cloudware, Lançamentos Pendentes Cloudware. Carregando nesse botão, vão ser listados todas as despesas associadas a rúbricas que sejam passíveis de ser convertidas em fatura. Vocês, depois é só clicar no botão que tem lá em cima a dizer enviar para o Cloudware. E aquilo gera então a fatura correspondente a cada uma daquelas despesas no Cloudware. Portanto, em suma, falar com o Cloudware, contratar o serviço, ir então aqui à área do menu Administração, Configurações, Ligação à Faturação e selecionar aqui o primeiro quadradozinho para nós comunicarmos do G-Conto para o Cloudware, colocando, claro, o nome do utilizador, password, identificador e segredo. Está ativo este serviço. Do nosso lado, isto não tem qualquer custo. Aliás, como penso que devem ter reparado, do nosso lado, para já, à data de hoje, o único serviço que tem um custo é mesmo a Vodafone. O resto não tem qualquer custo do nosso lado. Pronto. Temos aqui então explanado o outro sentido de comunicação, que é no fundo eu importar despesas do Cloudware para o G-Conto. Portanto, a lógica é a mesma, contratar a plataforma, receber então os dados de acesso, depois de os ter administração, configurações, ligação à faturação, e aqui, em vez de ativar o quadrado de cima, vou ativar o quadrado de baixo. Permite gerar despesas através dos documentos Cloudware Talk Online. Pronto, convém eu identificar a que fornecedor é que isto corresponde no meu G-Conto, que é para ele saber que nome é que vai dar ao fornecedor oriundo destes documentos, e posso ainda depois segmentar ao ponto de criar uma despesa única com o total do documento ou criar múltiplas despesas por cada linha do documento. Imagino que tenho uma fatura, vou dar aqui um exemplo, não sei se faz sentido, mas tenho uma fatura de obras e gastaram dinheiro em tábuas, em pregos e em mais qualquer coisa.
Podem optar por criar uma despesa do valor global da fatura, o valor total, ou, se quiserem, podem criar uma despesa por cada linha desse mesmo documento, para as tábuas, para os pregos e para os outros itens que estiverem lá a ser faturados. Depois fica do vosso lado fazer esta gestão. Mas no fundo, então, recapitulando, falar com a Cloudware, contratar o serviço, falar connosco, caso precisem de ajuda, claro, porque no fundo é só ir a esta área, administração, configurações, ligação à faturação e fazer então a respectiva configuração. Pronto. A nível do material de apoio, deixar aqui também este slide que acaba por ser útil de algum material que vocês podem encontrar, alusivo a cada um destes parceiros. Eu depois também vou disponibilizar-vos aqui o PDF com esta apresentação, para posteriormente, caso queiram revê-la, podem fazê-lo no vosso próprio timing, sem problema nenhum. E também já agora destacar aqui então a possibilidade de apoio que vocês têm connosco. Pronto, já sabem, tem sempre um gestor comercial, cada empresa tem o seu gestor comercial associado. Caso não saibam o vosso, basta contactarem-nos e nós conseguimos identificá-lo e pô-lo em contacto convosco. Tem sempre uma documentação técnica muito completa, disponível na nossa área de clientes, aqui no site. Vocês têm sempre direito a um acesso à área de cliente, onde tem lá muitos manuais técnicos muito úteis, com a maioria das perguntas lá respondida, das dúvidas. Temos ainda o nosso canal do YouTube, onde nós, no fundo, carregamos todos estes workshops e formações que vão sendo ministradas. Podem consultá-las no vosso próprio timing, sem pressão nenhuma. Têm sempre acesso a um suporte técnico, que no prazo máximo de 48 horas responde úteis, 48 horas úteis, consegue dar resposta à vossa dúvida e ajudar-vos naquilo que for necessário. Muitas vezes é preciso ligarmos ao vosso computador, pelo AnyDesk, fazemos sem problema nenhum e conseguimos garantir que vocês ficam com o vosso problema resolvido. Temos também ainda um blog, onde vocês podem encontrar muitos artigos de opinião e de análise que são feitas ao setor. Está bastante atualizado e tem muitas curiosidades e muitas alterações legais que vão sendo feitas. E tem ainda a possibilidade de aceder às nossas formações, que vão ocorrendo de forma periódica e que são publicadas no nosso site, aqui neste link, na Formação Academia. No site tem proxy um botãozinho em cima do lado direito que diz Formação. Entrando aí tem lá todas as formações previstas e podem sempre também falar connosco para eventualmente estruturarmos uma formação personalizada só para a vossa empresa. Eventualmente terão custos, existirá um custo para isto, mas também é possível, sem problema nenhum. Pronto, e posto isto, sem mais demoras, penso que é a altura de dar aqui. Eu não sei se entretanto surgiram dúvidas, se as dúvidas, se aqui se o nosso formador Alexandre conseguiu, sim senhora, foi aqui esclarecendo aquilo que foi surgindo. Pronto, eventualmente alguma dúvida que tenham, coloquem-na à vontade, no chat, estejam à vontade. E também no nosso suporte técnico, abrindo um ticket ou mesmo ligando para nós, estejam à vontade. Pronto, eu agora ia dar aqui palavra, se possível, então, ao João, aqui o colaborador, o representante da Cloudware, que está aqui connosco. Não sei se ele me está a ouvir. Bom dia. Bom dia, João. Antes de mais, quero cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite por parte da Emproxy para que possamos vir aqui fazer uma breve apresentação do que é a Cloudware e o Cloudware Business. O meu nome é João Bonneville, portanto eu faço parte da equipa da Cloudware que faz a gestão deste projeto do Cloudware Business, que é um dos projetos que a Cloudware tem. Agradecer ao Pedro também a apresentação que esteve a fazer. Eu próprio, que não estou na área, já me sentia apto, se fosse necessário, a poder trabalhar com o GECON e ativar as integrações que estão disponíveis. E, portanto, o principal foi dito. Eu não quero estar a ocupar-vos muito tempo, nem a tornar-me maçudo, e vou fazer uma apresentação rápida. Se me derem aqui um segundo, eu penso que já estarão a ver a minha apresentação neste momento. E
dizer que a Cloudware e a Improxy têm uma parceria desde 2019. A Cloudware começou a sua atividade em 2013. Tem como foco principal um software de gestão que vai muito para além da faturação. As nossas soluções, para além da faturação, permitem ter contabilidade, salários, estoques, compras, despesas, todas incluídas num único software, e com isto termos então toda a informação necessária para fazermos uma gestão mais rigorosa da nossa empresa, do nosso negócio. Desde 2019, então, como eu disse, iniciou-se esta parceria, e nós temos já mais de 400 empresas que são clientes da Improxy e também da Cloudware e que usufruem desta integração que está disponível para os dois sistemas e que, por consequência, otimizam e ajudam no trabalho nas vossas empresas. Como eu disse, a nossa solução vai muito para além da faturação, portanto, permite fazer faturação, permite gestar despesas, permite fazer um acompanhamento do negócio, controlar stocks, controlar as obrigações fiscais, como sejam os prazos de entrega de SAFTs, declarações de IVA. Normalmente, estas obrigações são da responsabilidade do contabilista certificado, mas também interessa às próprias empresas terem noção desses prazos, dessas obrigações, tendo tudo integrado. O próprio software também vai fazendo uma estimativa do valor do IVA a pagar ou a receber e, portanto, conforme vão desenrolando, vai passando o tempo e vão desenrolando a vossa atividade, vão tendo em tempo real informação que vos ajuda nessa gestão. Depois também faz o controle dos ativos da empresa e a própria contabilidade. Nós temos, como disse, o Cloudware Business é um dos nossos projetos. Nós temos um projeto neste momento que é o nosso projeto principal, que é o TOC Online, que é feito em parceria com a Ordem dos Contabilistas Certificados e que esse produto, ou nesta parceria, a Cloudware faz apenas o desenvolvimento. A comercialização desse produto é feita pela Ordem, diretamente aos seus membros, portanto aos contabilistas certificados, sendo que o Cloudware Business é um software em tudo idêntico, mas que é disponibilizado diretamente pela Cloudware, diretamente às empresas, e portanto o software fica dentro de portas, a informação fica dentro de portas, para quem quiser ter a contabilidade ativa. Neste caso é o contabilista que vem trabalhar no sistema da empresa e não a informação da empresa que é carregado no sistema do contabilista. E aqui, entrando na parte da faturação, será numa fase inicial que vos interessará mais, sendo que este upgrade de passar da faturação para eventualmente integrar os salários e mais tarde até a contabilidade, isto pode ser feito passo a passo. Portanto, nós temos vários planos, é uma questão de fazer um upgrade a cada plano e ir adicionando funcionalidades. Na parte da faturação, eu disse, será que terá mais interesse para vocês. Temos uma faturação eletrónica certificada. O Cloudware Business é uma solução 100% online, permitindo com que haja mobilidade, o acesso possa ser feito a partir de casa, a partir do escritório, a partir do smartphone, desde que tenham um equipamento com ligação à internet, conseguem aceder ao sistema e trabalhar, consultar informação. Ele permite também fazer faturação através de um smartphone.
consegue fazer a comunicação automática ao e-fatura, portanto, agendar a comunicação, seja documento a documento, seja em SAFT mensal, para as finanças, permite ter PDFs assinados digitalmente, a emissão de orçamentos e documentos de transporte, e também está preparado para a faturação EDI ao Estado. Para fazer esta faturação e também na sequência do que foi já aqui falado, também permitimos trabalhar com referências multibanco e também temos parceria com a Lusopay, permite fazer débitos diretos, portanto gerar um ficheiro SEPA com débitos diretos para depois enviar ao banco e o banco tratar de concretizar esses débitos diretos, ou incluir a informação do IBAN nas faturas para que os clientes possam fazer os pagamentos. Permite também fazer o envio automático dos avisos de vencimento e controlar as contas correntes dos clientes. A nossa solução adapta-se a vários tipos de negócio, mas no vosso caso em particular tem uma funcionalidade que será interessante, que é a criação de avanças. Tratando-se de condomínios, de condóminos, as faturas, por regra, serão sempre do mesmo valor, a não ser que haja uma atualização de valor, e aí depois é uma questão de se corrigir o valor a faturar na avença que está criada, mas nós permitimos criar uma avença, definir uma periodicidade para a emissão da fatura, mensal, trimestral, semestral, anual, e, portanto, temos toda a informação carregada no Cloudware Business e passamos a responsabilidade da emissão dessas faturas, sejam 10, sejam 100, sejam 500, desde que a informação esteja toda carregada no sistema, deixamos essa responsabilidade para o software e no dia definido e com a periodicidade definida, ele vai gerar os documentos de forma automática, permitindo depois, uma questão de configuração, deixar esses documentos em preparação, ou seja, não ficam finalizados, não ficam ainda com validade fiscal, e aí podem ser feitas algumas alterações e, posteriormente, depois devemos finalizá-los para que eles fiquem efetivos, ou então até podemos pedir ao sistema para gerar os documentos, finalizá-los e enviar por e-mail ao cliente. Permitimos também um controle de retenção na fonte, se tiverem alguns casos em que seja necessário, e depois permitimos também categorizar os clientes, ter vários preços para o mesmo produto ou serviço, aplicar descontos e faturar em variadas moedas. Penso que para o caso, que não será o caso. A nível de personalizar as faturas, porque obviamente que pretendem que os vossos documentos tenham um ar profissional e transmitam a imagem da vossa empresa, a possibilidade de inserir um logótipo. Temos vários modelos de impressão disponíveis para que possam selecionar o que pretendem. A possibilidade de imprimir em talão, também penso que para esta área de negócio não será muito interessante. À partida será sempre em formato A4. E temos também um modelo internacional para faturação a clientes estrangeiros. Em relação à migração de dados, e esta é, em 99% dos casos, é a primeira questão que nos colocam sempre, nós já trabalhamos com o sistema de faturação, já temos lá toda a informação carregada, como é que conseguimos migrar essa informação para o Cloudware Business, caso tenda mudar de software. O processo de migração, nós tentámos torná-lo
o mais simples e rápido possível, e se já trabalham com um software onde conseguem gerar um ficheiro SAFT de faturação, basta gerar esse ficheiro SAFT, importá-lo para o Cloudware Business e dessa forma todos os produtos, serviços, clientes que constem nesse ficheiro SAFT serão criados de forma automática. Permitimos também a importação dos documentos que existem nesse SAFT para que fiquem com um histórico dos documentos enviados ou emitidos previamente a cada um dos clientes, não só para terem um histórico, como até para carregarem as contas correntes, uma vez que no ficheiro SAFT os recibos também constam e, portanto, ao importarmos os recibos, vamos dar as faturas como pagas, as que já foram pagas, e com valores pendentes de pagamento, as que não têm recibos agregados. Para o caso de empresas que estejam a iniciar a sua atividade, que não consigam exportar um ficheiro SAFT válido, temos a possibilidade, através de ficheiros em Excel, tanto para os produtos como para os clientes, como para os serviços, de fazer, através de um copiar-colar, transportar para lá a informação e depois importar esses ficheiros para o Cloudware Business. Obviamente que em todo este processo nós temos uma linha de suporte por e-mail e por telefone que vos auxilia neste processo, sendo que o processo é extremamente simples, basta aceder a um menu específico para a importação de um ficheiro SAFT, definir as regras de importação e a informação é carregada de forma automática. Relativamente à integração com o GECOND, podemos gerar, tal como já foi dito, faturas de forma automática a partir da informação que já estava carregada no GECOND, ou então transportar as faturas geradas no Cloudware Business para o GECOND, na sequência da informação que o Pedro transmitiu anteriormente. Em relação ao registro das despesas, e aqui será um dos grandes desafios que nós temos pela frente, que é entrar nesta nova era digital, aproveitar os QR codes que são obrigatórios nos documentos de venda desde 1 de janeiro de 2022, eliminar o papel no arquivo e inclusivamente na passagem da informação para o contabilista certificado. Isto já era uma coisa que estava pensada, mas esta situação da pandemia, o Covid, os lockdowns, a impossibilidade de sairmos de casa, de entregarmos as documentações nas empresas, nos contabilistas, fez com que acelerássemos este processo da nova era digital e, portanto, em relação às despesas, temos aqui algumas ferramentas que são efetivamente interessantes para fazerem não só o registro das faturas de compra e de despesa, como também para controlarem as despesas da empresa. E, começando precisamente pelo QR Code, na aplicação que está disponível para smartphone, seja Android ou iOS, passamos a dar a possibilidade de fotografar a fatura logo no momento. Por exemplo, o empresário vai almoçar, quer registar aquela despesa do almoço, imediatamente no restaurante logo que recebe a fatura, com o smartphone tira uma fotografia, não só é digitalizado aquele documento que pode ser guardado no nosso arquivo digital,
como também lemos o QR Code, vemos a informação que está lá disponível e que é a mesma informação que vai para o e-fatura, que é o fornecedor, a data, o valor total, o valor por taxa de IVA, o valor do IVA, e, portanto, carregamos imediatamente esse documento no nosso módulo de compras e também com os nossos robôs que estão a trabalhar todos os dias com os milhares de documentos que são carregados, vão aprendendo e vão retirando de lá a informação. E, portanto, se eu for a um restaurante tirar a fotografia àquele documento e a aplicação até nem souber a que é que aquilo se refere, nós vamos classificar aquela despesa como sendo uma despesa de restaurante. Dali para a frente, sempre que carregarmos um documento daquele mesmo fornecedor, o sistema já aprendeu e já sabe que aquilo se trata de uma despesa de restaurante. Para além desta possibilidade de utilizarmos a app móvel para fotografarmos a fatura, permitimos também o envio dos documentos por e-mail. Ou seja, nós podemos ter uma fatura da EDP que nos chega por e-mail e imediatamente podemos reencaminhar esse e-mail para um e-mail personalizado que cada empresa tem e desta forma inserimos o documento automaticamente no módulo de compras, que por sua vez irá gerar um documento, uma fatura de compra ou despesa no sistema através da identificação do NIF. Podemos, numa fase inicial não será totalmente assim, mas com o passar do tempo o registro das despesas poderá ficar totalmente ou quase totalmente automatizado. Se não tivermos a app, se não tivermos os documentos por e-mail, se tivermos os documentos em papel, também podemos digitalizá-los e depois carregar diretamente no software esses ficheiros e associá-los às faturas que estão lá. Isto faz com que, se tivermos de consultar alguma fatura, algum documento, no Cloudware Business, vamos ao módulo de compras e procuramos aquele documento no registro das compras e imediatamente conseguimos visualizar o documento original, uma vez que o ficheiro está associado àquele registro, e, portanto, deixamos de ter a necessidade de ir às pastas procurar aquele documento em papel. Em relação ao controle de despesas, nós conseguimos associar as despesas a uma determinada categoria de gastos e depois isto permite-nos fazer uma análise dos gastos por produtos de limpeza, seja pelo que for. Portanto, mediante as categorias, depois conseguimos fazer uma análise das despesas por essas mesmas categorias. Para além disto, conseguimos também fazer uma ligação ao e-fatura. Esta ligação, à partida, só é 100% fiável a partir do dia 12 do mês seguinte, que é o limite para a comunicação dos ficheiros SAFT, em que nós conseguimos trazer do e-fatura todos os documentos que estão lá registados, que foram registados pelos nossos fornecedores, tendo o nosso NIF como adquirente. E aí nós vamos conseguir fazer uma comparação e um match entre os documentos que já carregamos, os documentos que vieram do e-fatura e perceber se há algum documento que está ali em falta, porque perdemos a fatura, porque não nos fizeram chegar e, portanto, temos despesas registadas no e-fatura, não temos o respectivo reporte em papel e, a partir daí, podemos identificar essas falhas e pedir uma segunda via do documento ao fornecedor. Em relação ao arquivo digital, também foi o que eu já disse, portanto, damos a possibilidade de carregar os documentos nesse arquivo para eles ficarem associados ao registro da despesa no sistema e, inclusivamente, o nosso arquivo digital já cumpre as regras definidas para a T, de forma a libertar o arquivo em papel. Portanto, já conseguimos depois gerar o ficheiro SAFT dos documentos para, numa eventual inspeção, podermos entregar
AT. Todos os nossos planos, como iremos ver mais à frente, já incluem espaço de arquivo digital, ou seja, não tem um custo acrescido, terá depois, mais à frente, depois de ocuparem aquele espaço inicial, se quiserem comprar espaço adicional, terão depois também um custo adicional. Aqui, registar as despesas e fazer a faturação permite, então, ter um controlo das nossas contas correntes, dos nossos gastos, e deixamos de ter uma realidade que ainda se usa muito, que é termos um Excel para registarmos as despesas. Aqui, em tempo real, conforme podem ver nesta informação, aqui, nesta imagem aqui à direita, conseguimos ter indicação dos rendimentos, indicação dos gastos, a diferença entre os rendimentos e os gastos e uma estimativa do IVA para o período, seja trimestral ou mensal, de acordo com o IVA que cada empresa tem, e, portanto, tudo isto passa a estar automatizado e à distância, basicamente, de um clique. Entrando no software, temos sempre estas barras aqui com a informação atualizada. Também já fiz referência à App Business, portanto, isto é uma aplicação que está disponível para Android e iOS, que permite emitir faturas, permite consultar aquela informação dos gastos e dos proveitos, e permite, como também já fiz referência, tirar uma fotografia aos documentos logo no imediato, fazendo não só a digitalização do documento, como a leitura do QR Code para perceber o que tipo de gasto é que está ali. Depois, como também já referi, isto é carregado e os nossos robôs, através da sua inteligência artificial e da informação que é carregada no sistema todos os dias por milhares de empresas, vão aprendendo e vão automatizando este processo de registro. E também, como eu já fiz referência, podemos tirar uma fotografia ao QR Code, podemos reencaminhar o e-mail que nos chegou do fornecedor com a fatura em anexo, ou então digitalizar os documentos e depois fazer o upload para o Cloud Business. Isto permite-nos então fazer o acompanhamento do negócio. Temos um painel principal que estava naquela imagem que vimos anteriormente, termos a evolução das vendas e recebimentos em tempo real, a estimativa do IVA e a evolução dos gastos e o controle dos pagamentos a fornecedores, colaboradores e impostos, se tivermos, obviamente, neste caso, o módulo de salários e de contabilidade integrado. Permite-nos também, como também já disse, ter a evolução das despesas por categoria e fazer uma análise comparativa com períodos anteriores e homólogos para percebermos a evolução ao longo do tempo dos nossos custos e das nossas despesas. Permite fazer um controle de estoque. Não sei se na vossa área será uma funcionalidade interessante, mas se sim, podemos ter os produtos criados sujeitos a controle de estoque, através das faturas de compra dar entrada de estoque, através das faturas de venda, obviamente, registar a saída, definir estoques mínimos e ter uma sugestão automática de estoques com base nas vendas. Permite também gerar o ficheiro de inventário para a comunicação anual, que é obrigatória à AT. O controle das obrigações, portanto, temos aqui uma estimativa do IVA, por exemplo, e a indicação das datas limites para cumprir cada uma das obrigações. Permitimos ter aqui as tarefas pendentes e quais é que já foram realizadas e acompanhar o estado das tarefas, se estão ou não
efetuadas e, eventualmente, para algumas destas obrigações, também é possível passar a responsabilidade dessas comunicações ao sistema. Aqui um resumo, já entrando aqui num resumo mais final, o porquê de eventualmente trabalharem com a nossa solução. A Cloudware é líder no desenvolvimento e também é líder de mercado nas soluções de gestão online. Nós, neste momento, temos 13 mil contabilistas e 130 mil empresas a utilizar a nossa solução. Temos mais de 500 mil utilizadores registados na nossa base de dados. E também aqui, já que estou a falar de utilizadores, deixar uma nota para o facto de que nós não limitamos o número de utilizadores que podem trabalhar no sistema. Portanto, se eventualmente tiverem vários colaboradores que necessitem de estar a trabalhar no Cloudware Business, podem criar tantos utilizadores quanto os que necessitarem. É um sistema simples e intuitivo, é online, portanto permite o acesso a partir de qualquer local, desde que tenham ligação à internet, e por já ser um sistema que é utilizado por mais de 13 mil contabilistas. Muitos dos contabilistas certificados já conhecem o sistema e, portanto, se optarem por ter toda a informação dentro de portas, com certeza à partida não terão dificuldade em encontrar um contabilista que se sinta à vontade em trabalhar neste sistema. Desde há pouco tempo também iniciámos um projeto com as escolas, portanto temos um software que se chama Toque Ensino, que está a ser utilizado em mais de 300 escolas de contabilidade e, portanto, isto vai simplificar o processo de quando estes alunos concluírem a sua formação e entrarem no mercado de trabalho, já conhecem o produto e quando entrarem nos gabinetes ou quando trabalharem nas empresas, já conhecem o sistema e terão uma fácil adaptação. Em relação aos planos e aos preços, nós temos 3 planos, portanto temos o Starter, que inclui a faturação e vendas, as compras e despesas, gestão de estoques, os pagamentos a partir do extrato bancário. Nós também temos uma funcionalidade de ligação ao banco que permite também registar os recebimentos de clientes a partir do extrato ou dar ordens de pagamento a partir das faturas de compra e 500 MB de arquivo digital. Este plano Starter está disponível em 2 períodos de subscrição, o anual que tem um custo de 9 euros por mês ou semestral tem um custo de 10 euros por mês. A estes valores acresce o IVA à taxa legal. Temos depois um plano intermédio que é o Standard, que inclui exatamente o mesmo que o Starter e, para além disso, tem um módulo de salários incluído e, portanto, aqui podem fazer o processamento de salários e, tendo o processamento de salários nos custos que serão registados no sistema, entrarão também todos os custos associados ao processamento salarial e à carga fiscal que está associada aos salários. E, por fim, temos o plano Premium, que inclui todas as funcionalidades do Standard, acrescida da gestão de ativos e da contabilidade, e neste caso, em vez de 500 MB, tem já 1 GB de espaço em arquivo digital. Portanto, este será o plano com todas as funcionalidades. Como eu disse logo no início, isto não é estático, podem eventualmente começar com o Starter, mais tarde entendem que ter o processamento de salários dentro de portas fará sentido, podem fazer o upgrade para o Standard e mais tarde acham então que vale a pena ter tudo integrado e fazem o upgrade para o Premium.
Porque nós temos esta parceria com a Improxy, porque os clientes da Improxy devem ter uma atenção especial. Na primeira subscrição do Cloudware Business, têm 2 meses grátis. Ou seja, se contratarem, por exemplo, para 12 meses, o valor a pagar será 12 vezes os 9 euros por mês, mas neste caso, em vez de 12, ficarão com 14 meses de licença. Se optarem pela solução, pela subscrição semestral, em vez de 6 meses, ficarão com 8. Para isso, basta que no formulário de subscrição, no campo do código promocional, coloquem lá Improxy, para que tenham estes 2 meses de oferta. Ao pedirem a subscrição, podem experimentar o software por 30 dias. Ou seja, nós criamos a empresa ativa por 30 dias para que possam experimentar, possam testar e depois, então, se assim o entenderem, fazer a subscrição, à qual serão acrescentados os 2 meses de oferta mediante a introdução do código Improxy no campo do código promocional. Esta informação, estes slides serão enviados também por e-mail aos participantes, e aqui neste slide, aqui onde diz experimente já gratuitamente durante 30 dias, ao clicarem serão encaminhados para o tal formulário de pedido de subscrição e o código já estará por defeito preenchido com a indicação da Improxy. Só uma última nota, dizer que eu penso que para o plano Starter não fará grande sentido, mas para empresas que tenham alguma configuração mais específica, mais particular, um bocadinho mais complexa, nós oferecemos a possibilidade de subscrever o serviço Setup and Go, que é um serviço de migração e de configuração da empresa. Ou seja, ficam com o técnico da Cloudware alocado à vossa empresa e será esse técnico que fará toda a configuração do software, fará todas as configurações, toda a migração. Portanto, a informação será dada parte da empresa, mas depois seremos nós a fazer toda a migração e configuração e basicamente entregaremos a empresa pronta a trabalhar mediante as instruções que a empresa nos dará. Mesmo em jeito de conclusão, dizer então que utilizar o Cloudware Business, para além de utilizarem um software certificado pela AT, tem a vantagem da acessibilidade por ser um software 100% online. Todas as atualizações estão incluídas, portanto não tem qualquer custo acrescido, e também por ser uma solução online, não há aquela lógica de termos que vos enviar um fecheiro de atualização para correrem esse fecheiro e atualizarem. Todos os dias, ao fazerem um login, estão sempre a aceder à versão mais recente do software. Segurança na informação, portanto, toda a informação é guardada e armazenada do nosso lado e nós utilizamos todas as ferramentas de segurança que existem para garantir que a informação está bem guardada. Os backups automáticos também são feitos por nós, portanto, somos nós que garantimos que a informação não se perde e que está sempre garantido. Permite o acesso do contabilista mesmo na versão Starter. Podem criar um utilizador para o contabilista certificado, dando-lhe assim acesso a que ele possa, a partir do gabinete dele, aceder ao sistema e consultar alguma informação, retirar o fecheiro SAFT para posterior comunicação à AT. Não há limite de utilizadores, como também já referi, e também não há limite nem de documentos de faturação, número de documentos de faturação a emitir, ou volume de negócios. Portanto, independentemente de emitirem muitos ou poucos documentos, terem muito ou pouco volume de negócios, não há qualquer limite e, portanto, não obriga a um encargo extra. E, portanto,
como disse, não me querendo tornar maçudo, dou por terminada esta apresentação. Eu agora vou parar aqui, eu penso que já terei parado. Para alguma, no ficheiro que vos vai ser enviado, tem lá a indicação dos nossos contactos telefónicos, tem também o contacto do Cláudio, que é quem está mais responsável por esta parte do Cloudware Business, mas por se encontrar de férias, hoje vim eu em substituição, espero ter dado conta do recado. E pronto, já me alonguei aqui um bocadinho no tempo que estava previsto, peço desculpa por isso, mais uma vez agradeço a todos o vosso tempo e qualquer coisa estejam à vontade para nos contactar. Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Pronto, e eu também, em jeito de despedida, pronto, agradecer a presença de todos, agradecer a presença do João e a explicação que nos deu acerca do funcionamento do Cloudware e agradecer, sobretudo, também a presença de todos os participantes nestas ações, que acho que são fundamentais para vocês, no fundo, terem aqui uma percepção mais alargada do que é que a plataforma permite. E pronto, espero termos esclarecido estas dúvidas, despoltado, se me permitem a expressão, o bichinho da curiosidade, para vocês eventualmente experimentarem aqui estas soluções. E caso surja alguma dúvida, pronto, os canais adequados, seja por ticket, seja ligando com o gestor comercial, pronto, estamos à distância de uma chamada, de um clique. Pronto, olha, muito gosto a todos, uma boa tarde, bom almoço e boa semana. Obrigado por tudo.